Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que olha para um clássico, né? Quem pensa enriquece, aquele livro super famoso, Sim, um best-seller absoluto. que vendeu milhões com essa ideia central, assim, de que um desejo muito, muito forte pode levar à riqueza. Uma promessa e tanto, né? Sem dúvida. É do Napoleão Hill, lá de 1937. Ele diz que se baseou em conversas com mais de 500 caras de sucesso da época. É. E aí ele propõe 13 passos, tipo desejo ardente, fé, persistência, como se fosse um caminho certo para a prosperidade. E isso ecoa até hoje, né? Exatamente. Só que essa análise que a gente está vendo aqui, ela joga uma luz um pouco diferente, sabe? Será que essa filosofia que nasceu lá naquele contexto, Uhum. ela funciona mesmo para todo mundo? Se a gente pensar no Brasil de hoje, sei lá, 2025, para alguém que está lidando com salário mínimo, com dívida. Complicado, né? Pois é, essa promessa ainda se sustenta ou, no fim das contas, pode até gerar mais frustração? É isso que a gente vai tentar entender melhor agora, olhando para o que as fontes dizem. Olha, um ponto que a análise já levanta de cara, e que é bem importante, é o perigo da culpa. Sabe? Essa ideia do poder do pensamento, Sim. ela é muito atraente, claro. Mas e quando a riqueza que foi prometida não vem? O material sugere que a pessoa pode começar a se culpar. E como seria isso? A pessoa ficar pensando, eu não tive fé o bastante, meu desejo não foi forte o suficiente. Nó, Exato. é um peso enorme, né? E parece que ignora totalmente as coisas de fora, tipo a situação econômica, as barreiras que existem mesmo. Precisamente. E isso leva direto para a origem dessa filosofia toda. As tais entrevistas do Hill. A análise que a gente viu é bem clara nisso. Ele falou com um grupo muito específico. Hum, Eram homens, brancos, ricos, da elite lá dos Estados Unidos nos anos 30. Zero diversidade, né? entendi. Quer dizer, é como se você criasse uma regra universal, olhando só para um clubinho muito fechado de vencedores, que talvez já começaram na frente. O Exatamente. material argumenta que isso meio que ignora a realidade da maioria das pessoas Exato. e as estruturas que limitam ou dão oportunidade. Perfeito. E a consequência disso que a análise aponta é meio delicada. Pode passar a ideia de que se enriquecer é só pensar do jeito certo. Ah, então a pobreza. É, aí a pobreza seria um sinal de pensar errado. Quase como uma falha de caráter. Entende? Nossa, isso é bem problemático, né? Pega uma questão social super complexa, cheia de desigualdade, e transforma numa falha da pessoa. É uma visão que, pelo que o material diz, simplifica demais e pode ser bem injusta. Mas o interessante é que a análise também não descarta totalmente a importância da mentalidade, viu? Ah, não. Não. Autoconfiança, pensar positivo, ser resiliente, isso tudo tem valor sim. Só que as fontes batem na tecla de que essas coisas precisam de ajuda para funcionar de verdade. Precisam de, Parceiros seriam esses. O que mais precisa entrar na conta, segundo o que a gente leu? olha, acesso. Isso é chave. Acesso à oportunidade, à boa informação, à saúde. Até a tempo para poder tocar um projeto novo, sabe? Tempo é crucial. Muito. E rede de apoio também. Aquela ideia do cara que se fez sozinho, enriqueceu isolado, isso é visto mais como um mito. E claro, precisa de ação, né? Ação estratégica, um plano. Ficar falando pro espelho ajuda na confiança, talvez, mas não paga boletos sem ação e estrutura por trás. Certo. Então, juntando tudo isso, como é que as fontes colocam o Quem Pensa Enriquece no final? É um manual que não falha ou tá mais para um mito inspirador, mas com ressalvas? A análise parece pender mais para a segunda opção, sabe? O livro é ótimo como filosofia pessoal, como fonte de inspiração, de motivação. E isso não é pouco, Sim, tem seu valor. com certeza. Mas não é uma fórmula mágica que funciona para todo mundo, garantido. O risco que as fontes mostram é que essa promessa às vezes vira um produto que vem de esperança, né? E aí, quando o resultado não vem, Vem a frustração. e a culpa? Exato. Aquela culpa que a gente falou lá no começo. Entendi. Então, resumindo nossa análise, quem pensa enriquece pode ser aquela faísca inicial, um empurrão para pensar grande, para cultivar uma mentalidade mais positiva. Mas ficar só nisso, esperando a riqueza cair do céu, pode ser uma cilada. Concordo plenamente.
Pensar é o primeiro passo, é fundamental. Mas o material que a gente viu deixa bem claro: sem condições favoráveis, sem apoio, sem acesso e, principalmente, sem ação direcionada, o pensamento sozinho corre o risco de virar só imaginação, né? É um lembrete de que autoajuda tem limite, não substitui a realidade concreta. Fica então a reflexão, né? Com base nisso tudo que a gente conversou, como é que a gente pode usar a força do pensamento positivo, que é importante, mas sem cair naquela armadilha de ignorar as barreiras reais e sem esquecer da necessidade de planejar e agir de verdade para buscar nossos objetivos financeiros ou não? Fica aí para a gente pensar.